Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho segundo São João. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Ele é o Messias. Mas alguns objetavam: Porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi? Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram: Por que não o trouxestes? Os guardas responderam: Ninguém jamais falou como este homem. Então os fariseus disseram-lhes: Também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas essa gente que não conhece a lei é maldita. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: Será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez? Eles responderam: Também tu és galileu porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta. E cada um voltou para sua casa. Palavra da salvação. O episódio narrado nesse trecho que nós ouvimos hoje aponta para o desfecho de um acontecimento cujo início não foi contado nesse trecho que nós ouvimos. Ali se fala que alguns guardas que tinham sido enviados voltaram para dar notícias aos fariseus, e estes os questionaram porque não tinham trazido Jesus preso. Nós podemos voltar um pouquinho, ainda no capítulo 7, mas lá no versículo 30 e seguinte, quando nós, no Evangelho de ontem, ainda ouvimos aquela passagem que dizia que ninguém pôs as mãos nele, porque não tinha chegado a sua hora. Exatamente o versículo 30. Procuravam então prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, pois ainda não tinha chegado a sua hora. Da multidão, porém, muitos creram nele e comentavam: Quando vier o Cristo, acaso fará mais sinais do que este tem feito? Os fariseus perceberam que a multidão murmurava tais coisas a respeito de Jesus. Os chefes dos sacerdotes e os fariseus mandaram então guardas para prendê-lo. Depois o evangelho continua com uma passagem longa, uns 10 versículos, que nós não ouvimos hoje até nesta passagem. Então é neste contexto de que alguns estavam acreditando em Jesus, porque diziam: será que o Messias vai fazer mais sinais do que esse homem tem feito? Ou seja, será que esses sinais não são os sinais do Messias? Um questionamento muito interessante, porque os sinais serão sempre sinais para quem assim os entender. Caso contrário, haverá sempre um pretexto para dizer que isso não pode ser. Então, nesse contexto dos guardas que foram lá e da conversão de algumas pessoas ali da multidão durante esse período da festa, lá em Jerusalém, é que as autoridades mandam os guardas para prender Jesus. Não enviaram guardas para conversar com ele, para fazer nenhum interrogatório, mas para prendê-lo. E então, nesse contexto, os guardas voltam e são questionados pelas autoridades. Perguntam então a eles: Por que não o trouxestes? Os guardas responderam: Ninguém jamais falou como este homem. Embora eles não tenham ido lá para ouvir Jesus, mas as palavras de Jesus tocaram de uma maneira muito misteriosa neles, que eles não foram capazes
de cumprir as ordens que receberam. Mas os fariseus, ou os chefes dos fariseus e dos sacerdotes aqui, sentenciaram que Jesus não podia ser de Deus e pronto. Para isso, tudo que servisse de motivo ou de pretexto para contrariar que Jesus fosse de Deus, eles utilizariam. E nós sabemos de onde ele vem da Galileia. Da Galileia não pode ser. O Messias é descendente de Davi e vem de Belém. Ele veio da Galileia. E assim também se diz para os guardas. A multidão é ignorante, eles são malditos, eles não sabem nada. E até mesmo a Nicodemos, que antes tinha se encontrado com Jesus e tinha demonstrado simpatia por ele, a quem Jesus tinha dito que era necessário nascer de novo para ver o reino. Então ele diz: a nossa lei, por acaso, permite que a gente condene alguém sem o escutar? Estava apontando um caminho para aqueles que tinham dificuldade de entender, para que se colocassem à escuta, vamos ouvi-lo. Mas eles tinham sentenciado: você também é galileu? Vai estudar para você entender que da Galileia não pode vir profeta. E assim então sentenciaram que Jesus não podia ser o Messias, nem podia ser um profeta. As atitudes que nós encontramos na passagem de hoje, nesse contexto, nos questionam também. Vejam, Jesus foi capaz de interpelar, ou de pelo menos colocar uma interrogação até na cabeça dos guardas, que tinham se dirigido a ele para prendê-lo. Até mesmo eles ficaram com uma dúvida no coração. E a dúvida produz a fé, se houver abertura de coração. Mas onde existe uma estagnação de quem tem certeza, de quem não arreda os pés e diz não pode ser, e que fica buscando pretextos para não crer, Jesus jamais será conhecido como profeta ou como Messias ou como Filho de Deus. Nós desejamos ter um coração capaz de questionar, porque questionar não é um problema. Ter uma mente capaz de ter dúvida não é problema, mas que nós tenhamos, sobretudo, o bom senso de querer ouvir a palavra de Deus, de querer meditar sobre os acontecimentos, de ler nos sinais aquilo que Deus pode estar nos dizendo, de ter a capacidade de olhar para os sinais e dizer: este é o sinal, estas são as palavras, este é aquele que foi enviado, esse é aquele que tem alguma coisa para me dizer. Do contrário, eu fecho o coração e serei incapaz de compreender, de acolher, de aceitar a palavra de Deus que Jesus expressa. Ato de fé. Eu creio firmemente que há um só Deus em três pessoas, realmente distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, que dá o céu aos bons e o inferno aos maus para sempre. Creio que o Filho de Deus se fez homem, padeceu e morreu na cruz para nos salvar, e que ao terceiro dia ressuscitou. Creio tudo mais que ensina a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, porque Deus, verdade infalível, lhe revelou. E nesta crença quero viver e morrer. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.